Bom dia. Bom dia, Rabino. Que saudade. Me faltava algo. Parashat Vayetze. Nessa Parashá, Yaakov Avinu, ele está fugindo do irmão. E a gente vai ler a história dele fugindo do irmão, que acontece no meio do caminho, e que acontece no destino dele, onde ele fica lá mais de 20 anos, na casa do sogro bonzinho, Lavan. Lavan é branco. O nome dele dava a impressão que ele é uma pessoa branca, pura. Pura, né? Pura de alma. E como a Parashá já termina, quando ele sai da casa de Lavan. Esse é o resumo da Parashá, pelo menos geográfico. Então ele está fugindo do irmão, ele sai da onde eles moravam, que era Beersheba, e ele passa pelo Beit HaMikdash, passa por Yerushalayim, que a gente vai falar, fica na casa de Lavan em Haran e no Iraque seria. E aí depois ele sai, depois ele vai embora. Então, o que acontece? 20? São 20 anos lá, mais 2 anos no caminho. São 20 anos lá, mais 2 anos no caminho. São 22 anos. Antes disso, ele passou 14 anos na Yeshiva. Muito bom. Então, vou falar disso. Então, só que os 14 anos não aparece aqui na Torá. Só quando você faz o cálculo, aí você vê que fica faltando 14 e aí você deduz isso. Então, o que acontece? Yaakov, ele sai, então, da casa do pai, e a Torá conta pra gente que ele, no meio do caminho, ele vai ficar como se fosse que ele bateu, ele cruzou, quando você cruza com alguém, de repente, quando você deu de cara com alguém. Então, ele deu de cara com o lugar. Ele dorme lá, porque anoiteceu. E aí ele pega das pedras, coloca em volta da cabeça, ele deita, e aí ele tem o famoso sonho com as escadas dos anjos subindo e descendo. Tá certo? Ele acorda e ele diz, uau, aqui é um lugar sagrado e eu não estava sabendo. Certo? E ele fala, essa é a casa de Hashem e esse é o portão dos céus. Então, esse é o monte, o Hara Moriah, esse é o monte aonde... Hoje você está afiado. Opa! Você já chegou aqui estudado da Parashá? Já me pergunta aí. Parece com alguém. Então, o que acontece? O que está acontecendo? Se você vê as palavras que a Torá usa, está um pouco estranho. Porque a Torá fala que ele deu de cara, vai ficar, como se fosse que ele, por acaso, ele parou lá. Você não para no Beit HaMikdash, no lugar onde seria o Beit HaMikdash, por acaso. E aí a Torá fala, ele deitou porque o sol veio. Bom, mais do que óbvio, a pessoa deita à noite, normalmente. Né? E aí ele pega as pedras, etc. E aí a Torá conta pra gente o sonho que ele teve. E ele acorda dizendo que é um lugar sagrado. Só que de todos os sonhos que a gente tem na Torá, que não são poucos, em Bereshit você tem muitos sonhos, é o único sonho que a Torá não te diz a interpretação. Quando fala das vacas, dos feixes, ou mesmo Lavan que vai ter aqui nessa paraxá, é muito claro a interpretação dos sonhos. A Torá conta que Yosef interpretou, ou os irmãos de Yosef interpretaram. Essa paraxá conta que tinha anjos subindo e descendo, e deixa aberto para você interpretar sozinho. A única coisa te traz a conclusão. Uau, aqui é um lugar sagrado. Mas ele não conta aqui que são esses anjos subindo e descendo. Então essas são algumas perguntas logo do início da paraxá. Então, já adiantar o que você falou, Yitzhak, que o Yaakov, antes dele fugir para Haran, ele deu uma paradinha, uma pequena parada. Essa parada durou 14 anos, que ele ficou estudando o Torá, na Yeshiva, que era chamada Yeshiva de Shem e Ever, que eram filhos de Noah. Eles tinham uma Yeshiva, e lá ele se dedicou o tempo todo para o estudo de Torá, e nós sábios dizem que ele não dormiu, não piscou o olho por um instante. 14 anos estudando o Torá. Para ele conseguir encarar o sogro, para encarar o Haran, para encarar a realidade fora de Israel, onde as pessoas eram corruptas e mentirosas, ele precisou se preparar 14 anos para ele conseguir estar firme nos seus ideais, firme com a Torá, firme com a Hashem, para ele conseguir chegar lá e não ser afetado, pelo contrário. Então, qual que é o significado desse sonho? A Torá não fala. Mas, nossos sábios interpretam para a gente que ele simboliza várias coisas, entre elas, a reza. O Rashi traz para a gente que simboliza os anjos que estavam deixando ele,
e os novos anjos que estavam indo acompanhar ele. Porque ele estava acompanhado de anjos de guarda, e em Israel é uma naipe, certo? Dentro de Israel, se não me engano, é o Shabak, fora, né, como que é? Dentro, um é o Mossad, outro é o Shabak. Qual que é dentro, qual que é fora? Shin Bet é interno. Então, Shin Bet é interno e o Mossad Mossad é externo. Pronto, obrigado. Então, ele tinha que fazer essa troca de guardiões. Então, os anjos subindo são aqueles que eram de Israel, da onde ele estava saindo, eles estavam indo embora. E aí estavam chegando os novos anjos, que são aqueles que vão proteger fora de Israel. Fora de Israel precisa de uma proteção diferente. Fala. Yitzhak. Yitzhak. Tá. Yitzhak ben Shmuel. Benjamin ben Yitzhak. Benjamin ben Yitzhak. Que a alma dele esteja em bom lugar, mas Hashem. Traga só coisas boas pra gente. Desculpa. Então, o que simboliza essa escada? Então, quando ele acorda, ele já dá a interpretação. Ele fala aqui, em Zek, em Beit Elokim. Eu concluo que aqui é a casa de Hashem, e esse é o portão dos céus. Essa é a interpretação do sonho. Se tem uma escada daqui para o céu, aonde sobem e descem os anjos, significa que aqui é a porta para os céus. O que é uma escada? A escada conecta um lugar com outro lugar. Um lugar baixo com um lugar alto. Se a escada chegava até o céu, que aqui é a ponte, aqui é o ponto de conexão, a interface entre o mundo físico com o mundo espiritual. Que lugar que é esse? Qual lugar do mundo é capaz de fazer essa fusão do espírito com a matéria? Jerusalém, Beit HaMikdash. Esse é o lugar. Essa é a conclusão que ele tira. E isso era o Beit HaMikdash. O que era o Beit HaMikdash? Beit HaMikdash é o lugar que Deus fala, eu, que sou o onipresente, eu quero escolher para mim uma casa, um lugar onde eu vou poder me revelar. Dentro desse mundo material. O que ele fala? Constrói para mim um Beit HaMikdash. Naquela casa, eu vou conseguir me revelar. E lá você tinha os 10 milagres constantes, etc. Porque era um lugar físico, só que uma revelação fora da natureza. Como, por exemplo, que o vento, por exemplo, não mexia a fumaça. Ou que as moscas não vinham em cima da carne. Ou que o Makom Aron inominamidá, o próprio Aron não ocupava espaço. As pessoas de pé ficavam apertadas, na hora de se curvar tinha espaço para todo mundo. Então as leis da física, elas funcionavam de maneira diferente. Então era dentro da física, mas as leis funcionavam com leis espirituais. Esse é o ponto de fusão, o ponto de junção entre a matéria e o espírito. Por isso, sempre que a gente reza direcionado para Beit HaMikdash. Porque lá, o ponto de conexão, a gente vai na sinagoga, da sinagoga a gente se direciona para o Aron HaKodesh, que está em direção ao Beit HaMikdash, a Jerusalém, e as nossas rezas têm que passar por lá para poder subir. De lá, de Israel, é ligação local. Certo? Hoje o pessoal já não sabe mais o que quer dizer isso, né? Mas antigamente você pagava interurbano. Fora de Israel, então, hoje vai direto. Então, antigamente você precisava pagar o interurbano. Então, a nossa reza de fora de Israel é interurbano. Demora mais. Precisa passar por lá para conseguir chegar nos céus. Então, o local aonde ele estava era esse local do Beit HaMikdash. Eu falei antes que essa escada também representa a Tefilá. Porque apesar de a gente estar fora de Israel, ou muito distante geograficamente de Israel, a nossa ponte de conexão com Hashem, quando a gente faz ela? Durante a Tefilá. É exatamente isso que a gente faz durante a nossa Tefilá. É a nossa escada de conexão com a Kadosh Baruch Hu. E aqui eu vi uma coisa muito bonita, que é o seguinte. Os nossos sábios dizem, baseado em psukim, em versículos, que a diferença do templo com a diferença do mundo em geral, certo? A diferença é que o templo ele foi feito com as duas mãos. E o céu e a terra foram feitos com uma mão. Essa é a linguagem. Por quê? O Passuca ele diz Migdash Hashem konenu yadecha. A gente fala na Tefilá. O Migdash, o templo. Quem preparou o templo? Konenu yadecha. Suas mãos fizeram o templo. Já em relação ao céu e à terra, está escrito que
ve'adi asda haaretz v'imniti pcha shamayim. Alguma coisa assim no passuco. Minha esquerda fez a terra e minha destra fez os céus. Esse é o passuco. Então vamos tentar olhar de uma maneira mais profunda. Espera aí. Se vocês lembram, quantos versículos tem na Torá descrevendo a criação de todo o universo? Que hoje a gente sabe que não é pequeno. Quantas parshiot tem? Quantas partes de uma parshiot tem? É a primeira parte, a leitura, a primeira leitura, desde Bereshit bara Elokim até o final do Yom HaShishi, certo? Vaichal Elokim, Bayom HaShvi, etc. Asher bara Elokim Lasot. São, se eu não me engano, 70 versículos, certo? Quantos versículos descrevem como construir o tabernáculo, que é o primeiro Mikdash, aquele templo móvel? Parashat Vayakel, Pekudei, depois um pouco em Kitissá, não tanto, depois Trumá, Tetzaveh, Vayakel, Pekudei, e além dessas 4 parshiot, por aí você tem mais outros detalhes. Então você tem, não sei se são 400 psukim, não lembro exatamente, só para descrever um espaço físico muito pequeno que eles tinham que construir. Era o universo inteiro em 70 psukim. O universo inteiro. O Beit HaMikdash, o Mishkan, a Torá escreve por quê? Porque o carinho que Hashem tem pelo Beit HaMikdash não se compara com a criação do universo inteiro. Lá é o ponto de conexão. Então olha que interessante. Os sábios eles afirmam que o mundo foi criado com uma mão. Mas se você lê o Passuco, ele diz, não é bem uma mão. Uma mão a terra, com a esquerda a terra e com a direita os céus. Quantas mãos são? 2. Quando ele fala do templo, ele fala, as minhas mãos criaram o templo. São 2 mãos, qual que é a diferença? A diferença é que o templo está escrito que ele fez com as 2 mãos. O céu é com uma mão e a terra é com outra mão. Qual que é a diferença? Um são as 2 mãos juntas. O outro, o mundo em geral, o céu é uma mão, é uma coisa. A terra é outra. O espírito é uma mão direita. A matéria é o lado esquerdo. Nesse mundo físico, existe uma diferença muito grande entre a matéria e o espírito. Você não consegue juntar os dois. Hashem, ele criou onde lá a gente consegue as 2 mãos. Você consegue abraçar com as 2 mãos. Você consegue fazer essa fusão entre a matéria e o espírito. Como que se fala mão em hebraico? Yad. Qual é o valor numérico da palavra Yad? 14. O que são os 14 anos? Yaakov Avinu, ele ficou 14 anos construindo a mão espiritual dele na Yeshiva. E depois ele fica 14 anos trabalhando para conseguir as 2 esposas, que no final são as 4 esposas, para construir o povo de Israel. Depois ele ficou um pouco mais. Mas 14 anos ele trabalhou para conseguir as 4 esposas, que as 4 esposas era o objetivo dele, construir o povo de Israel. Então Yad com Yad. Ele fez a mão direita construindo na Yeshiva, ele passa no Beit HaMikdash, que é o lugar onde junta Yad com Yad, as 2 mãos, e agora ele vai passar mais 14 anos trabalhando, construindo o povo de Israel. E aqui tem uma Gemara muito interessante que fala que o nome do Beit HaMikdash é Yedid. Yedid. Mas é Yedid? Amizade. Yedid. Yedid é Yud Dalet, Yud Dalet. Isso é Yedid. Yedid, amizade, é mão com mão. Não sabe quando você faz assim? Você tem aquele emoji lá, 2 mãos juntas, tá certo? Da onde surgiu? A palavra amizade em hebraico é mão e mão. Yedid, Yad, Yad. 14 com 14. Deu para entender? Tá muito interessante. Significa o quê? Yedid é amizade. Tá escrito... Fora amizade. O Beit HaMikdash. É um apelido para o Beit HaMikdash. Está escrito aqui, Yedid é o Shlomo HaMelech, que construiu o Beit HaMikdash, que é chamado Yedid, e mais alguns detalhes. São 4 coisas que são Yedid ligadas ao Beit HaMikdash. Então, amizade, fusão, junção, é mão com mão. 14 com 14. Então, o que a gente conclui de tudo isso? Que a Tfilá de Yaakov Avinu, aonde ele estava, esqueci de comentar, o que quer dizer que ele deitou porque o sol se pôs? Hashem fez com que o seu sol se colocasse mais cedo, anoiteceu mais cedo, para que ele dormisse naquele lugar. Vaifgá Bamakom, a palavra Vaifgá, que ele deu de cara, tem algumas interpretações, uma que ele não percebeu que ele tinha passado por lá, e Hashem falou, opa, volta, você tem que ir, passar aqui, parar no lugar onde os seus antepassados pararam. Hashem fez
o sol se pôr mais rápido, para ele ficar lá, para que ele tivesse justamente, agora que ele está indo para o outra mão, que ele está indo para o outro lado, Hashem fala, você tem o Beit HaMikdash, que é aquilo que vai te garantir. Que aqueles 14 anos que você ficou lá na Yeshiva, você vai conseguir trazer e aplicar eles nos próximos 14 anos. Essa é a junção, esse é o Beit HaMikdash. Por isso, a gente reza todo dia. A hora da reza é a hora da gente se conectar. É a hora da gente parar e perceber que aquilo que eu tenho de Parnassá depende de Hashem. É a hora de você perceber que o mundo físico, material, eu não posso me deixar levar por ele, porque lá é, na verdade, uma expressão de Hashem. O meu eu percebo, outro não percebo. A tefilá é a hora que eu junto tudo. A palavra tefilá significa juntar. Fácil? Qual reza que Yaakov Avinu ele fez lá? Arvit. A gente sabe, Avram ele fez Shacharit, Yitzhak fez Mincha, e Yaakov ele fez Arvit. Tá certo? Qual vem primeiro normalmente? A noite ou o dia? Então o que Avram deveria ter feito? Arvit. Qual que é a primeira reza? Arvit ou Shacharit? Shacharit. Shacharit é a hora que você acorda. Mas o dia judaico começa quando? Certo? Quando que é o Yurtzeit? Começa à noite. Quando que é o Yurtzeit? Quando que é o aniversário? Começa à noite. Vai Yere, vai Boker. Começou a noite, começou o dia. E assim é, as rezas, na verdade, a primeira reza não é Shacharit. A primeira reza é Arvit. Essa é a primeira reza. Tanto é que quando você vai abrir o primeiro tratado do Talmud, a primeira pergunta que ele faz é, a partir de que hora você pode ler o Shema? Da noite ou da manhã? Da noite. Então, a gente primeiro da noite. A tefilá começa à noite. É que você esqueceu de vir, mas é à noite. A tefilá começa à noite. A primeira reza é Arvit. Então a pergunta é, Avram ele se confundiu? Avram deveria ter feito Arvit, Yitzhak, Mincha e Yaakov, o Shacharit. A resposta clássica é porque Yaakov chegava em casa à noite e a esposa falava para ele, né? E o primeiro tem dentista, o segundo foi mal na escola, o terceiro tem que fazer lição de casa, e o quarto chegava no quarto e falava, licença, eu preciso para a sinagoga. Aí ele foi lá e inventou uma nova reza que não tinha, chamada Arvit. Pronto, eu preciso para a sinagoga, vou ficar lá, essa reza vai demorar muito tempo, tem shiur antes, shiur depois, shiur no meio. Aí ele chega em casa, tá todo mundo dormindo, tá tudo certo, certo? Ele acorda de manhã, ele trocava de esposa, ia para outra esposa e acabou. Então, quando uma começava a reclamar, ele ia para outra e pronto. Quando a outra começava a reclamar, e aí ele ia para outra e tá tudo certo. Nunca ficava três. Tá tudo certo. Então, e deu certo. Todos os filhos dele seguiram o caminho, etc. Bom, então essa é a piada. Mas qual que é a explicação? E mais uma coisa, parece que Yaakov, ele passou reto em Jerusalém. E essa linguagem que eu vou explicar agora, está escrito, ele deu de cara com aquele lugar. Porque Hashem, ele viu que ele passou e Hashem fez com que ele parasse lá. Peraí, você não vai parar para rezar? Se teu avô fez Shacharit, o teu pai fez Mincha, é justo pelo menos que você faça alguma coisa no mesmo lugar onde eles fizeram. Tá certo? Então, por que ele não iria rezar? Parece que foi meio que de passagem. Curiosamente, existe uma grande discussão no Talmud se Arvit é uma obrigação. Arvit é obrigação a gente rezar, sim ou não? Sim. Sim. Estipulando que sim. Estipularam que sim. Mas você percebe que Arvit, a gente não repete a Amidá, por exemplo. Você só repete de manhã e de tarde. À noite não é tão necessário. O nome de Arvit, originalmente, a discussão diz que uns dizem que é Reshut, significa que é uma permissão. Depois, o povo de Israel assumiu e se tornou obrigação. Ninguém pode dizer, não, eu rezo Shacharit e Mincha, Arvit não rezo. Não, faz parte, os três fazem parte. Mas, originalmente, existem opiniões, e assim é uma discussão grande no Talmud, se ele era uma obrigação, se ele era uma permissão. Peraí, por que permissão? Se Shacharit eu tenho que rezar, Mincha eu tenho que rezar, Arvit é igual. Essa é a pergunta. Então, duas perguntas. Parece que Yaakov não ia fazer Arvit, ele acabou fazendo. Por acaso. E parece que, originalmente, o Arvit também não era tanta obrigação. Tanto é que a gente nem repete a Amidá. Qual que é a diferença do Arvit para as outras rezas? E, pelo jeito, Avram também deixou de lado o Arvit. Porque se o dia começa à noite, quem deveria ser o primeiro? Avram deveria rezar o que primeiro? Arvit.
Parece que ele deixou de lado. Ele pulou o Arvit, só fez Shacharit, fez Mincha. O que acontece com o Arvit? Por que ele ficou de lado? Mas a gente faz essas rezas hoje para substituir os korbanot. Muito bom. Existia korbanot à noite? Boa. Então, tem uma discussão no Talmud que diz por que a gente reza as 3 rezas. Uma diz que é Avraham, Yitzhak e Yaakov. A outra diz que é paralelo aos sacrifícios. Tinha sacrifício de manhã e de tarde. À noite não tinha sacrifício. À noite eles queimavam o que sobrou dos sacrifícios. Então a gente faz o Arit para lembrar das queimas, mas Corban era só de manhã e de tarde. Certo? Muito bom. Então você está dizendo que se a gente seguir a opinião de que era pelos Korbanot, você está respondido. E conforme a primeira opinião, que também é verdadeira, de que tem Avraham, Yitzhak e Yaakov. Avraham deixou de lado. E Yaakov ele rezou por acaso. Então, aqui tem uma explicação muito bonita, que é a seguinte. O que é Arvit? O que é Arvit? Noite, no sentido mais amplo, significa os momentos difíceis. Quando Avraham estava vivendo, Avraham era luz, era bondade, estava trazendo luz para o mundo. Então, vamos rezar para Deus. Tem coisas boas? Vamos agradecer, vamos pedir. O que acontece quando está complicado? Yaakov Avinu, ele vai passar por 20 anos vivendo num lugar extremamente complicado. E não só isso, onde ele estava agora? Estava fugindo do irmão. Ele foi obrigado, por pressão da mãe, a enganar o pai, que não era uma coisa agradável para ele. E agora ele entrou em problemas porque o irmão quer matar ele. Então ele está fugindo. No meio do caminho, o sobrinho dele roubou tudo que ele tinha, inclusive as roupas de corpo. Então ele está agora, ele veio da casa privilegiada, estava tudo bem, a família dele maravilhosa, e agora de repente ele tem que encarar um mundo completamente hostil. É escuro. Cadê a Hashem? Cadê a Hashem? Você me largou? Você me abandonou? Então, naturalmente, a gente encontra a Hashem no momento de luz. Quando você vai agradecer? Quando você ganha na loteria ou quando acontece uma coisa que você não gosta? Naturalmente, você agradece, é uma coisa boa. Então, não é natural, e Hashem, inclusive, não ordenou que tivesse uma reza à noite, simbolizando os momentos difíceis. Mas o que acontece quando uma mãe ela leva um filho para tomar vacina? Aí a mãe entrega a criança para a enfermeira, e quando a enfermeira aparece lá com aquela agulha, o que a criança faz? Chora. Chora depois. O que ela faz antes? Foge para o colo da mãe. Mas espera aí, é a mãe que trouxe ele aqui. Por que você está fugindo para o colo da mãe? A criança não sabe explicar, mas ela sabe que é por amor, mas a mãe trouxe ela porque precisa, mas para onde ela vai se encontrar um refúgio? Na própria mãe. É curioso o que acontece com o nosso povo, e também de forma individual, de que quando a gente está bravo com Hashem, aparentemente, a gente está chateado com aquilo que ele fez, para quem a gente foge? Para ele mesmo. E você vai lá e briga com ele e fala, Hashem, por que você está fazendo isso para mim? Isso não é algo que Hashem pode nos ordenar. Isso é algo que vem natural. O Yehudi, ele se conecta, assim como um filho se conecta com Hashem, mesmo na hora difícil, ele vai lá, ele quer se conectar com Hashem. Então, vai Gaba Makom, meio que ele deu de cara com aquele lugar. Hashem não mandou ele parar lá. Não foi uma coisa projetada. Foi alguma coisa como se fosse natural. Eu estou indo agora, vou ter que encarar o lavado. Opa, deixa eu fugir. Para onde eu vou? Não. Deixa eu voltar, correr de volta para minha mãe. Eu vou ter que tomar uma vacina, vou ter que passar por lavado. Calma, deixa eu correr de volta para minha mãe. Ele vai, corre, volta, ele faz lá, ele percebe, fala, será que eu passei reto no lugar onde meus pais, meu pai, meu avô, rezaram? Ele volta correndo, ele vai lá e faz o Arvit. E essa é a explicação que é Reshut. À noite, Hashem não te ordenou. Isso é uma coisa que tem que vir de dentro de você. Por isso que originalmente Deus não mandou, mas é uma reza que o povo de Israel, por si, naturalmente, assumiu sobre si fazer o Arvit. O sentido mais amplo significa que procurar Hashem na hora difícil não é uma ordem de Hashem. É algo natural que o filho, ele vai lá e busca Hashem. Esse é o Arvit. Essa é a reza da noite. E por isso... Pode ser qualquer hora. A hora difícil pode ser. Boa. Então, simbolicamente, você chama isso de noite. Porque à noite, pelo menos antigamente, quando não tinha luz, à noite você vai, tá tudo aqui, mas você tropeça em tudo. Você não consegue saber para onde você está indo. Tá tudo aqui, igual quando tá de dia, só que você tropeça. Você quer chegar na tua cama, o que acontece? Você pisa em cima daquele pedacinho de brinquedo que teu filho deixou, falo por experiência, dá aquela dor no pé, depois você chuta com o dedão o pé da cama, tá certo?
Até você conhece isso, tá certo? Você faz direto. Com a luz você faz, tá certo? Com a luz. Então, quando está de noite é quando a gente não consegue se orientar. A gente se sente desorientado. E nessa hora a gente se apega mais ainda a Kadosh Baruch Hu. E por isso, dizem nossos sábios, que nós somos chamados filhos de, não de Abraão, Benei Abraão, não, Benei Yitzhak, não, Benei Israel. Somos filhos de Israel. Israel é aquele que conseguiu e dá força para a gente, ao longo de todas as gerações, da gente conseguir encarar todas as dificuldades. Ele foi lá e teve que passar 20 anos no mundo hará, no mundo onde ele enfurecia Hashem. E é lá que ele conseguiu construir as 12 tribos, justamente lá. Então, a mensagem para a gente é que o Arviter é uma permissão, significa que é algo que tem que vir natural para a gente. Aquela reza que vem quando aquela vacina aparece e você corre para quem? Para a mesma mãe que foi aquela que te trouxe para fazer a vacina. Porque você tem algum instinto lá dentro que te diz que minha mãe gosta de mim e ela quer o meu bem. Esse é o Yehudi. E a gente vê claramente todos aqueles que muitos relatos daqueles que voltaram de Gaza, que teoricamente se diria, bom, esse cara perdeu a fé, esse cara com certeza, se é que acreditava, agora não acredita mais. E todos que voltam relatam exatamente o contrário. Mas espera aí, você não perdeu a fé? Todos falam que não. Lá eu reforcei minha fé. Eu vi os milagres de Hashem. É contra a lógica, é contra-intuitivo, mas esse é o Yehudi, ele se liga... Ele está vivo, já é a mão de Deus. Sim, mas quem está passando pelo momento difícil, ele pode dizer, bom, se Deus fez isso comigo, então, para mim, não serve mais. Mas você vê que é o contrário. Não estamos justificando, não estamos falando que é assim que deveria ser, a gente espera que não seja, a gente reza para que a Hashem não coloque a gente em teste. Mas quando tem o teste, a gente foge para onde? A gente foge para Hashem. E esse é o nosso pai, Yaakov, ele que deu essa força para a gente conseguir superar todas as dificuldades, e ele vai passar por muitas, e ele vai mesmo assim conseguir construir um lindo lar. E é com as dificuldades que a gente consegue ser grande. Ser grande não é quem nasce grande. Ser grande é aquele que está pronto para encarar os desafios. Então, o Arvito não veio de uma... Tem muitas coisas que a gente faz por costumes, que foram vindo de anos. Mas o Arvito não é costume. Não, ele veio do Yaakov. Sim, mas não é um costume. É uma coisa que a gente colocou, mas não é um costume que faz muita coisa hoje, porque faz? Porque acostumou a fazer, aí vem de anos e anos, então faz porque é um costume. Sim. Não que está escrito na Torá que era assim daquele jeito. Sim. Mas antes de dormir, ter o sonho, ele rezou, então? Não entendi. O Yaakov, antes de ter esse sonho, dormir... Se ele rezou? Sim. Vai ficar by Makom, vai Yaden Sham. Vai ficar by Makom, primeiro ele fez filar, depois ele dormiu. Mas assim, é subentendido. Assim, sim, o Urash ele explica que a palavra pgiá, pagar, ele aprende de outros psukim, que é filar. Certo? Bom, eu já dei vários shurim ao longo dos anos do casamento, que ele foi enganado, ele queria casar com uma, casou com a outra. Já tem, eu vou mandar, se Deus quiser, no grupo, eu sempre mando uma playlist de todos os shurim dos anos anteriores, explicando que, inclusive, que a Leá possivelmente nunca soube que ela não era para ter sido a esposa original, a Rachel sempre ficou em silêncio, nunca contou para ela que ela não era para ser a esposa, etc. Contei várias vezes a respeito. Vamos pegar só o finalzinho. O Yaakov, depois de ter quase todos os filhos, até Yosef, menos o Benjamim, ele decide ir embora. Hashem aparece para ele faz toda a negociação com o sogro tenta passar a perna nele várias vezes, Hashem protege ele e ele sai com muita riqueza. Só que ele sai no meio da noite porque o Lavan não teria deixado ele embora. O Lavan escravizou ele todos esses anos. Então ele sai no meio da noite e depois Lavan sai correndo atrás dele para pegar ele. No meio do caminho, Hashem aparece para o Lavan e fala, olha, não faça nada para ele, nada, mitov ve'adra, nem bem nem mal. Não faça nada para o Yaakov. Nisso, Rachel tinha roubado do pai os trafim, que significa os ídolos do pai, que ela queria que o pai parasse de fazer idolatria, então ele ficou mais bravo ainda. Vocês vão embora no meio da noite, rouba minhas filhas,
rouba, né? Ele pagou caro por cada uma delas. Rouba minhas filhas, meus netos, você não deixou eu beijar eles, não deixou despedir, e ainda ele fala, se você me avisasse, eu teria feito uma festa de despedida. Eu teria feito o Beshirim, Betupim e Micholot. Ele fala, eu teria feito com tambores, eu teria, né? É o cara que você pode acreditar em tudo que ele fala, tá certo? Você levou minhas filhas como prisioneiras, tá certo? Eu te mandaria, e aqui é curioso, que é a primeira vez que aparece a palavra Simcha na Torá, Simcha é alegria, é aqui do Lavan, as palavras do Lavan. Eu teria te mandado com alegria, com música, Beethoven, Rinor, com pandeiros e harpas. Eu teria feito uma festa de despedida. Com certeza. Tá certo? Esse é o Lavan. Mas aqui no final, você vê que quando ele vai lá brigar com Yaakov, finalmente Yaakov explode. Modo de dizer, porque estamos falando de um grande tzadik. Por 20 anos ele ficou engolindo. Como ele vira e fala aqui, tudo que acontecia de errado, se vinha algum animal e abatia algum rebanho teu, eu tirava do meu bolso, eu pagava. Eu comia gelo à noite, passava por frio, de dia e de noite. Então os sábios falam que ele não dormiu nem os 14 anos antes dele ir para lá, e nem os 20 anos que ele estava lá trabalhando, de noite ele também estava acordado, cuidando do rebanho, de dia e de noite. Trabalho escravo. Se ele quisesse abrir um processo, ia ser um processo grande. Só que com Lavan ele não ia ganhar, então acho que ele nem cogitou, tá certo? Mas é interessante que o Lavan, para a gente aprender, na verdade, o que não fazer, mas é que o Lavan, ele inverte toda vez a culpa, e ele fala, Yaakov, como que você quis pegar a filha menor antes da filha mais velha? Você tá louco? Mas a gente combinou, não foi isso que a gente... Como assim? E aí o Yaakov, coitado, tem que sair com sentimento de culpa. Né? Aí tem que trabalhar mais 7 anos. Depois de 20 anos trabalhando como escravo, ele vai embora, ainda ele vira lá e fala, você roubou minhas filhas, você não deixou eu... Né? E o Yaakov, ele vai lá e... agora ele solta tudo que ele tinha que dizer, e aí no final, o Lavan vira e fala, tá bom, então vamos fazer um acordo, vamos colocar aqui um monumento, esse monumento vai ser um sinal do nosso acordo, que você não vai passar para fazer mal para mim, e você não vai maltratar meus filhos. Olha lá, hein? Fica de olho. Então o Lavan enganou ele 20 anos. Quando finalmente ele se levanta, não aguenta mais o abuso, certo? Ele vira e fala, eu vou embora. Ele encara e fala, eu não quero você mais. A única coisa que o Lavan, a única arma que sobrou na mão dele é falar mal do Yaakov. Ele vira e fala para todo mundo, tá vendo esse cara aí? Ele fugiu. Tá vendo esse cara? Toma cuidado com esse Yaakov. Toma cuidado com esse Yaakov, certo? Então, como na vida, às vezes, as pessoas fazem isso com a gente, certo? Ou a gente pode acabar fazendo com os outros também. É mais importante a gente olhar na Torá e não apontar o dedo para os outros, mas olhar, será que a gente não tem também esse tipo de exploração em qualquer área da vida, onde a gente culpa os outros pelos nossos erros, a gente não quer enxergar. E aqui está a lição do Lavan para a gente aprender o que não fazer, certo? E por outro lado, o Yaakov, com tudo o que aconteceu, ele foi lá, quer que eu trabalhe mais 7 anos? Tá bom, trabalhe mais 7 anos. E ele entende que tudo vem de Hashem, ele está lá construindo, no final das contas, com tudo que ele passou, ele constrói uma família maravilhosa, 12 filhos, aonde não foi fácil. Cada um deles teve desafios, onde eles vendem o Yosef, onde o Reuven ele entra na vida particular do pai dele, onde Shimon e Levi destroem uma cidade sem autorização do pai, onde depois os filhos, um vai ser raptado, quer dizer, o Yosef vai achar que está morto, o outro depois vai ficar no Egito, preso como refém, e assim por diante. Mas, com tudo isso, ele vai lá e ele constrói uma vida maravilhosa. A lição do Yaakov, que eu falei que ele é nosso pai, o pai do Arvita, o pai da escuridão, é de que ele ensina pra gente que a vida não é fácil. Hashem coloca situações às vezes muito difíceis, mas Yaakov, ele corre, ele vai lá, deixa eu ir para a sinagoga. É com ele que eu vou falar, certo? Um precisa de psicólogo, outro precisa de dentista, outro tem lição de casa, ele vai lá e sabe para onde ele tem, o que ele tem que fazer, tem que rezar para Hashem. Depois ele volta e ajuda a esposa, né? Era só a piada. Depois ele volta, ele vai se envolver, ele se envolve com a vida de cada filho, ele se esforça para educar cada um, etc. E ele acaba tendo mitatosh leimah, onde todos os seus filhos são chamados de tzadikim, a ponto que todos eles são as 12 tribos de Israel. Onde a gente aprende de Yaakov, é aquele que tem resiliência, aquele que tem força, aquele que sabe que Avraham foi maravilhoso, Isaac foi maravilhoso, cada um passou pelos seus testes, mas Yaakov foi um teste prolongado. É verdade que Avraham ele passou 10 testes, etc. Mas o teste, ele
digamos assim, foram pontuais. Aqui, Yaakov, ele continuou com esse teste, e continuou. Grande parte da vida dele se resume quando ele chega para o Paró, quando ele finalmente vai para o Egito se encontrar com Yosef, e o Paró vira e fala, quantos anos você tem? Ele vira e fala a idade dele, e fala, olha, a maioria da minha vida foram tsures. E finalmente, os últimos 17 anos, ele passa no final do Chumash Bereshit, ele passa com tranquilidade. Mas aqui a vida em geral é para a gente encarar, e Yaakov Avinu, que é o nosso pai, que a gente tem essa genética, a gente tem a força para a gente conseguir superar tudo, e dentro da dificuldade, a gente corre para Hashem, a gente reza para Hashem, a gente faz o Arvit, porque a gente sabe que nós estamos conectados com Hashem, e Hashem ele tem essa ponte de conexão chamada Beit HaMikdash, entre o espírito e a matéria, entre o mundo da ilusão, entre o mundo que parece ser tudo complicado, onde no fundo Hashem só está querendo que a gente se conecte mais e mais com ele. Chaves. Mas essas duas tribos, só duas que Agora, considera, né? Não entendi.